Aí tem história. Olá, curiosos! Essa semana Erasmo Carlos, mais um grande nome da arte brasileira, se foi. Só que Erasmo não era apenas um cantor e compositor, ele juntamente com Roberto Carlos esteve à frente de um movimento bastante importante para o pop brasileiro. E aí tem história. Ele nasceu Erasmo Esteves na Tijuca, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Junto com outros jovens lá nos anos 50, ele curtia muito uma novidade que estava chegando nos Estados Unidos, um tal de rock and roll. Ele e a rapaziada local, que incluía Tim Maia e Jorge Ben, estavam fissurados por isso. Aí, em 1958, aconteceu o primeiro show de rock legítimo, original no Brasil. Bill Haley e seus Cometas se apresentaram em São Paulo, Rio de Janeiro, como parte de uma turnê sul-americana. Quem organizou as apresentações no Rio de Janeiro foi o Clube do Rock, criação do jornalista e espertão Carlos Imperial. Erasmo era assistente do Imperial. Aí nessa muvuca toda de Bill Haley trazer e tal, estar perto dos grandes nomes do rock, ele conheceu um rapaz, um capixaba que também cantava e estava interessado nesse movimento todo, chamado Roberto Carlos. A amizade foi instantânea. Erasmo estava começando a fazer algumas versões de músicas americanas e mostrou a Roberto. Foi assim que nasceu o sucesso de Splish Splash e começou a parceria. Esteves pediu ao seu patrão que o transformasse num cantor. Bom, não deveria ser difícil. Imperial era craque nisso. Mas havia um detalhe curioso. Erasmo não sabia cantar. Bom, então Imperial bolou um jeito dele cantar falando e aproveitou para mudar o seu sobrenome. Virou Carlos, porque Erasmo queria homenagear os seus dois grandes amigos, Carlos Imperial e Roberto Carlos. E foi assim que ele começou. Mas tem outra história que está implorando para ser contada aqui também. Num belo dia lá de 1965, a Federação Paulista de Futebol decidiu que não permitiria mais o televisionamento dos jogos de domingo à tarde, porque isso estava tirando os torcedores do estádio. Bem, a TV Record, que era campeã de audiência naquele momento e muito forte na música, pediu para a agência de propaganda Magal de Maia bolar um programa para o horário. Eles fizeram uma pesquisa e descobriram que os jovens ali entre 15 e 25 anos, pouco mais, pouco menos, especialmente aqueles que não eram politizados e não pertenciam à classe alta, esses jovens não tinham nenhum programa para eles em nenhuma emissora. Foi assim que nasceu o programa Jovem Guarda, sucesso absoluto no horário e nesse segmento entre 1965 e 1968. O trio que comandava o programa era composto por jovens cantores em ascensão, Roberto, Erasmo e mais Vanderleia, que vinha aparecendo bastante no cenário musical desde 1962. Cada um deles encarnou um tipo, um personagem. Roberto, que era o líder, era o sedutor, o cara dos carrões, aquele olhar de peixe morto, como dizia minha mãe. Vanderleia, a ternurinha, era doce, mas moderna, cheia de atitudes. E Erasmo, até por ser um cara grandalhão, ficou sendo o tremendão, o cara durão, e por isso é que ele acabou tendo mais pinta de roqueiro mesmo. Nada, porém, que afrontasse a Sagrada Família e as instituições. Logo vieram as grifes. Vamos lembrar que tudo foi bolado por uma agência de publicidade, né? As grifes para cada um deles. Calhambeque para o Roberto, ternura e tremendão. Todo mundo ganhou muito dinheiro.
por essas coisas e por suas músicas não contestarem nada do mundo real, foram acusados de alienados. Talvez fossem num certo sentido, mas ofereceram novos formatos de comportamento, o que condizia muito com o que a juventude mundial defendia. Agora, duas coisas. Por que Jovem Guarda e o que era Iê Iê Iê? No primeiro caso, o jovem, ok, dá para entender. Mas e esse guarda aí? Bom, Carlito Maia, olha aí, outro Carlos. Um dos sócios da Magal de Maia era bastante alinhado com a esquerda. E nós vivíamos naquela época a nefasta e nojenta ditadura civil-militar de 1964. Ele pegou essa expressão da frase "o futuro pertence à jovem guarda porque a velha está ultrapassada". E o autor dela é ninguém menos que o líder russo Vladimir Lenin. O que foi uma tremenda gozação do Carlito para cima dos milicos que não sacaram nada. Iê, iê, iê é um abrasileiramento do refrão Yeah, yeah, yeah da canção She Loves You dos Beatles. She Loves You, yeah, yeah, yeah. Inclusive, quando o primeiro filme deles, dos Beatles, A Hard Day's Night, estreou no Brasil, foi com o nome de Os Reis do Iê, Iê, Iê. É isso.